Vamos abrir falando da classificação do Atlético. O Galo está classificado pelo 19º ano seguido. O Galo está na decisão do campeonato estadual e busca o hexacampeonato. Cláudio Rezende, boa tarde. Alô, João, boa tarde a você também, a todos do Bastidores deste domingo. É o Galão da Massa em mais uma final de Campeonato Mineiro, a 19ª consecutiva, buscando o hexacampeonato. O Galo que chegou a ter ali 13% de chances de classificação durante a primeira fase, conseguiu superar e agora vai enfrentar o Coelho na decisão. Hoje pela manhã já estive ali perto da Arena MRV para a inauguração do complexo social do Instituto Galo. Teve missa às 9 da manhã e na sequência com a apresentação inclusive da orquestra dos meninos que estão no projeto social do Instituto Galo. E eu conversei com o presidente do Galo, Sérgio Coelho, hein? Vou trazê-lo aqui no Bastidores. Mas antes, aquele recado importante da Clínica Alphamen. Meu amigo tá meio desanimado na hora H, na hora do sexo. A Clínica Alphamen tem mais de 10 anos no mercado. Tratamentos que cabem no seu bolso. Privacidade total, com a equipe do Dr. Carlos Pacheco. Anote o telefone e ligue amanhã mesmo para agendar a consulta. 2526-7676, 2526-7676. Vamos trazer o presidente Sérgio Coelho, animado com o Galo. O time emplacou aí durante o Campeonato Mineiro e agora vai decidir com o América. Onde nós jogamos bem, né? E passando para a final, é a 19ª final, né? E vamos pegar o América. Te confesso aí que entre os 3 possíveis adversários, né? Depois que classificamos, eu acho que o América, neste momento, é o mais difícil. Vai ser um jogo que, na minha opinião, não tem favorito, né? Atlético e América, mas vamos lutar muito, vamos fazer de tudo para que a gente consiga o hexa, que há mais de 50 anos nós não conseguimos. O Alencar da Silveira, presidente do América, está confiante disso que vai ser campeão. Sérgio Coelho também tá? O Alencar, ele é grande amigo, eu gosto muito, ele é até uma pessoa assim, muito divertida, né? Alto astral, tenho muito carinho e consideração por ele. E ele tá com muito otimismo, isso é bom, deixa ele lá com o otimismo dele lá e nós aqui, como bons mineiros, vamos trabalhar quietinhos, né? E ele pode ter certeza que vamos dar trabalho, ele vai ganhar, ele pode até ganhar, mas vamos dar trabalho, ele vai ter que suar muita camisa. Presidente Sérgio Coelho, conosco aqui na Itatiaia. Na categoria, na elegância, deu aquela cutucada no rival, no Cruzeiro, falando que o América hoje é o time mais difícil que o Galo poderia ter na final. E já avisou o Alencar aí também, que o Galo vem forte para a decisão. E você falou uma coisa importante, né, do Atlético, que começou muito mal o campeonato estadual, teve ameaçado de ser eliminado do campeonato estadual, tinha que ganhar todos os jogos para se classificar, e no meio desses jogos tinha clássico, ganhou todos os jogos, está classificado para a final e vai em busca do hexacampeonato estadual. Foram 2 Atléticos, né? Foi o Atlético Sub-20 e o time profissional. Eu acho que houve um erro de avaliação do potencial do Sub-20. É diferente jogar base e jogar profissional. Mas era o Democrata, era o Pouso Alegre, mas era o Sub-20. Era molecada e não sou eu que falo isso. São ex-jogadores, são ex-treinadores, são treinadores que falam que a base e profissional é muito diferente. E o Atlético flertou sim com uma eliminação por conta dos 3 empates iniciais. A partir do momento que o time principal entrou em campo, aí a gente começou a ver trabalho, a gente começou a ver organização, a gente começou a ver um mercado muito bem feito do Atlético, que demorou, mas essa demora tá mostrando que foi válida. Valeu a pena o Atlético demorar no mercado com treinador, valeu a pena o Atlético demorar no mercado com reforços, porque foi ao mercado e trouxe os nomes corretos, com perfil correto, jogadores que viviam bons momentos nos seus clubes. Você tem um ou outro caso, como o do Rony, que não fez um bom 2024, mas que 23, 22, 21 foi jogador protagonista, e esses caras estão entregando. E o treinador está entregando. O Atlético tem organização, tem modelo tático definido, padrão de jogo, o Atlético tem repertório tático. Ontem, por exemplo, contra o Tombense, foi o primeiro jogo que o Atlético pegou um adversário que se abriu mais por conta do resultado, e o Atlético fez um jogo absolutamente controlado e tranquilo.
né? Diferente dos outros jogos que todos os adversários se fecharam, inclusive o Cruzeiro, que perdeu o Gabigol no primeiro tempo e teve que se fechar. E aí é um cenário diferente. Esse Atlético aí que você tá falando é o Clube Atlético Mineiro. Clube Atlético Mineiro. É aquele mesmo que até uns dias atrás tava tudo errado lá dentro dele. Não de sua parte, sim, tá, Edu? Tô ironizando de uma maneira geral, mas é o Atlético que até outro dia tava tudo errado, tinha que mandar todo mundo embora, ninguém prestava, tinha que trocar diretoria, a SAF tinha que ser devolvida, todo reforço era ruim, tava errado de tentar esperar contratar um técnico certo. Esse Atlético que você tá falando aí é o Atlético que até uns dias atrás tinha que ser implodido e tudo tinha que ser jogado fora porque ninguém prestava e ninguém servia. Eu entendi sua ironia e ela é pontual. Eu me recordo, eu não vou dizer o nome, mas eu recebi uma mensagem de um amigo depois do empate do Atlético contra o América. Foi o primeiro jogo do Galo com o profissional, depois de 3 empates e a provável eliminação na primeira fase. O Atlético fez um bom jogo contra o América. O Matheus Mendes foi o Jori, que o Matheus Mendes não podia jogar aquela partida. O Jori foi o melhor em campo. E no pós-jogo eu falei, olha gente, tem que ter muita calma, tô vendo muita gente aí pintando o terror na temporada, mas o Atlético jogou bem. Os 3 primeiros jogos foi outro Atlético. Esse Atlético tá chegando agora, é o profissional, fez um ótimo jogo e o goleiro adversário foi o melhor em campo. Então vamos com calma, não adianta achar que tá tudo errado agora por causa de um jogo. Aí eu recebi a mensagem, pô Panzi, agora não pode nem reclamar mais desse time horroroso que não sei o que. Eu falei, gente, eu tô analisando o jogo e a partir de agora a gente vai fazer a crítica ou elogios ao Atlético do Cuca, do Hulk, do Scarpa, do Coelho, do Júnior Santos. Cara, o que se viu é o que a gente vê costumeiramente no futebol brasileiro, João. É o imediatismo por resultado, independentemente de quem esteja em campo. Você tem que olhar resultado? Claro que você tem que olhar resultado. É o resultado que te traz conquista, é o resultado que te rebaixa. Mas você tem que olhar desempenho. Às vezes o resultado não vem, mas o desempenho tá ali, escancarado, na cara de todo mundo, pra todo mundo ver. E no caso do Atlético, naquele primeiro jogo contra o América, o desempenho foi bom. Apesar do resultado, depois de 3 empates iniciais, não ser o ideal. E o Cuca falou, a partir de agora, precisamos ganhar todas. O Atlético ganhou todas. O Atlético ganhou todos os jogos e o Atlético não tomou mais gol. No Campeonato Estadual, na Copa do Brasil, clássico, adversário de Série A, adversário de Série B, adversário de Série D. Campo bom, campo ruim. O Atlético foi lá e ganhou todos os seus jogos, não tomou gols, tem feito gols. A turma que chegou tá rendendo, isso é muito importante. Os contratados, os reforços buscados estão jogando futebol, até porque o Atlético tem um plano, tem uma organização, tem coletividade e é um time que mudou o perfil. Quando eu falo que mudou o perfil, chegaram jogadores como o Coelho, como o Rony, já tem o Rubens que tem esse perfil, Natanael, Caio Paulista. Chegou um outro jogador também, Scarpa. O próprio Scarpa. Ele só chegou agora, porque só agora tem um técnico que permite a ele jogar da maneira que ele sabe jogar. Porque da maneira que o Milito estava colocando o cara para jogar, ele não conseguia render, ele não conseguia jogar. Eu acho que o trabalho do Milito foi muito... Em relação ao Scarpa, eu discordo. Eu acho que ano passado o Scarpa, até ele completar 40 jogos, ele estava jogando muito bem. Ele era o principal jogador do Atlético, tinha números espetaculares de assistência, de gols. Ele era o principal jogador do Atlético. Aí depois de 2 temporadas, jogando 20 jogos por temporada, ele começou a jogar 45, 50, 65. O Scarpa simplesmente acabou. Ele não aguentou. Fisicamente, ele se esvariu. Ele acabou, não rendia mais. Esse argumento é muito válido, eu concordo. O mas agora ele está na posição dele. Muito diferente do calendário europeu, mas acho que também teve uma questão tática que ele, Scarpa, reclamou, que os jogadores do Atlético colocaram, e o Hulk, por exemplo, na entrevista que me deu na CNN, ele fala disso. Não, eu não discuto. De um Atlético que não estava fazendo o mais simples em campo. Eu não discuto isso. E acho que ele ou ficava travado, aberto no extremo, ou ficava travado quase de assistente de lateral esquerdo. Eu acho que, por exemplo, o Lianco, eu acho que o futebol dele ano passado foi muito prejudicado pela improvisação. Outros jogadores que agora podem não vir a cabeça foram prejudicados, mas você teve jogador que foi improvisado que mudou o patamar. O Batalha, por exemplo, hoje joga no Boca como zagueiro e foi improvisado como zagueiro. E em relação ao Scarpa, eu tô muito convicto com a minha opinião que ele jogou como um ala direito
E se você pegar o mapa de calor... E às vezes como secretário do lateral esquerdo. Ele continua fazendo secretário de lateral esquerdo. Mas ele tá muito mais solto na frente dos meias e atrás dos atacantes. Ele tem Eu não gosto dos termos que vão inventando no futebol. Às vezes inventam muito termo, né? Pra mim, ele é o meia de criação. Ponto. Tradicional meia de criação. O camisa 10 tradicional, histórico. O cara que tá ali pra pensar o jogo, pra colocar uma bola, pra dar um passe, pra colocar o atacante na cara do gol. E muitas vezes o técnico se preocupa muito mais com a função tática do que com a utilização do talento. Tostão fala isso muito bem. Sim. Ele fala que é muito mais fácil você ensinar o craque a ter uma posição tática do que o cabeça de bagre a jogar. Então, quando você tem o craque, privilegia a qualidade desse cara. E eu acho que o Milito não fez isso no Atlético. Não conseguiu privilegiar o talento do jogador mais talentoso do Atlético em termos de jogador que pensa o jogo, que cria o jogo, que trata a bola bem, que cuida da menina, né? E o Scarpa é esse jogador. Não, eu também acho que... Uma gosta de falar hoje do pifador, né? Do cara que mete a bola ali pro atacante definir. Pra mim, o Scarpa é esse cara do Atlético. É o cara que vai deixar o Hulk toda hora na cara do gol, é o cara que vai deixar o Rony toda hora na cara do gol. Quando a bola passa pelo pé dele, o Atlético ganha qualidade. E acho que o Cuca tá fazendo isso muito melhor do que o Milito. Ele tá pegando o seu melhor jogador, o mais talentoso, e falando: meu filho, vem cá, você é o cara que sabe jogar. Tem um monte aqui que joga bem, mas você joga muito bem. Você é excepcional. Como é que você vai render mais? E tem uma coisa que é muito simples, né? O Cuca é melhor que o Milito. Opa! O Cuca é muito mais treinador que o Milito. Eu acho que é uma discussão que nem precisa começar em relação a quem é melhor ou quem é pior. A discussão é, o Scarpa do Milito era um jogador mais preso. Isso. Ele era mais preso a um lado do campo. O Scarpa do Cuca é um jogador mais solto. Isso. O Scarpa, ele não é um articulador. Ele é meia direita. Você não vê o Scarpa na esquerda. O camisa 10... clássico. Mas ficou sacrificado ano passado um monte de jogos como auxiliar do lateral esquerdo. Sim, ficou. Um monte de jogos. Mas hoje, nesse 4-4-2 do Cuca, é o Scarpa quem acompanha o lateral do adversário quando ele sobe. Mas acompanhar, todo mundo vai acompanhar no futebol moderno. O cara que hoje não voltar, não recompuser, não marcar, ele não vai conseguir jogar. O problema, na minha avaliação, é quando o técnico só pensa na recomposição tática e trava o cara pra ele fazer o que sabe, que é jogar bola, que é jogar futebol. Aí vai muito de equilíbrio, João. Isso é um problema. O Edu, outro dia eu tava vendo uma análise sobre isso e que acho que faz algum sentido. A gente tem por hábito valorizar muito o futebol europeu e a questão tática do futebol europeu. Mas como é que o Brasil foi campeão do mundo 5 vezes? Tendo tática, inegável, mas principalmente tendo talento, tendo qualidade técnica, tendo o cara que sabe jogar. Se você pega a seleção brasileira de 1970, você tinha ali 6 jogadores excepcionais. O que o Zagallo fez? Foi arrumando cada um ali num pedacinho do campo. Deixa o Pelé na dele, porque o Pelé era o Pelé, com o Pelé não dava pra mexer. Mas puxa o Tostão um pouquinho mais pra frente, puxa o Rivelino um pouquinho mais pra trás, recua um pouco mais o Gerson, recua mais ainda o Piazza. E ele fez todos os gênios jogarem, por quê? Porque ele sabia que a diferença do futebol brasileiro estava na capacidade técnica do nosso jogador. O que o futebol europeu vai fazendo ao longo dos anos? De uma maneira geral, tirando determinadas gerações em determinados países, você pode pensar a Holanda de 74... ou a Holanda de 88, você pode pensar a Espanha de 2010, de vez em quando surge alguma geração espetacular em algum país, mas não é uma constante. Então o que os caras foram fazendo? Os caras foram se especializando num primor tático e num rigor tático muito grande para, com esse rigor tático, enfrentar o talento, para o coletivo sobressair em relação ao individual. O que está acontecendo com o futebol brasileiro hoje que tem jogador talentoso? Às vezes você está travando tanto esse jogador na tática que ele não consegue executar a tática e ele perde a sua capacidade técnica de criar, do talento, do improviso, do drible, do passe diferente. E muitas vezes o técnico brasileiro está fazendo isso. Só que isso piora muito quando vem o técnico estrangeiro para cá. Porque o cara muitas vezes vem com o conceito que não é o conceito do futebol brasileiro.
Claro que isso é uma discussão para 3 anos. Mas talvez esse seja um dos motivos da gente estar 20 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. Porque nós estamos esquecendo o talento do jogador brasileiro. E não dá para você esquecer o talento de um cara como Scarpa. Mas os últimos treinadores campeões brasileiros e da Libertadores, à exceção do Cuca em 21, são estrangeiros. Aqui no futebol brasileiro, são portugueses. Deixa eu te falar. Pega o orçamento. Pega o que tem à disposição os elencos. De Flamengo, de Palmeiras, o que teve ano passado o Botafogo. E pega o que está acontecendo no resto do futebol sul-americano. O futebol brasileiro está se tornando, em relação ao futebol sul-americano, uma ilha. Nós não estamos daqui para o resto no mesmo patamar que está a Europa para aqui. Mas nós já estamos muito mais avançados. Que time sul-americano que tem, tirando o River... Nem o River. E o Boca, de vez em quando. Mas nenhum deles tem a condição que tem hoje. O futebol brasileiro está em outro patamar pro futebol sul-americano. Ô, João, o River, que você citou, tomou de 5 do Fluminense em 23 e tomou de 3 do Galo em 24. Mas mesmo com todas as dificuldades, quando você analisa o orçamento do River, é um orçamento padrão Brasil. Se aproxima. Padrão Brasil. Sim. O resto tá muito longe. Por exemplo, o orçamento do River no ano passado eu acho que era maior que o do Atlético, a folha. E ainda assim foi eliminado. Então, não há exemplo no mundo da disparidade que existe hoje entre o futebol brasileiro e o resto da América do Sul. O futebol inglês não tem essa disparidade com outro da Europa ou o espanhol, não existe. Então é o que eu tô dizendo. Tem mérito, todo profissional que ganha tem mérito. Eu jamais vou aqui tirar um mérito de um Abel. Pô, um baita treinador, tá fazendo um trabalho lindo. Agora, vamos inverter a pergunta. Será que se o Abel tivesse na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Chile, na Colômbia, ele estava ganhando? É uma junção da capacidade dos profissionais com o que eles também têm à disposição. Porque apesar de todos os problemas que ainda temos no futebol brasileiro, é inegável, o futebol brasileiro está em outro patamar em relação ao restante da América do Sul. E se continuar assim pelo restante da década, ao final dessa década, nós serão 3 patamares. Patamar 1, futebol europeu. Patamar 2, o nosso. E aí, num patamar 3, o resto da América do Sul. Porque nós já descolamos desses caras do mesmo jeito que a Europa já descolou de nós. O Boto, do Flamengo, na entrevista que me deu a CNN, ele disse o seguinte, não venham me falar de ser campeão do mundo no meio do ano. Isso é outra competição, é outro jogo, é outro esporte, é outra coisa. E isso tá virando em relação aos times sul-americanos, em relação ao Brasil. Sem dúvida. Ainda não virou, mas tá virando. Eu não sei se não virou não, viu, João? Tá assim... Tá caminhando. Passou bastante da metade já. Concordo. Estamos batendo 70 e poucos % de diferença de patamar do futebol brasileiro pro restante da América do Sul. Cara, você citou um time com orçamento e a gente ainda teve uma discussão a respeito dele. Não tem outro. Você falou o Boca, não chega. E qual outro? River e Boca. Não existe. Esquece. Não existe. Não. Tá um abismo, cara. Um abismo completo. Agora falando dentro do campo. Hoje é muito mais difícil ganhar uma Copa do Brasil do que uma Libertadores. Provavelmente. Eu não diria que é mais difícil. Porque tem brasileiro na Libertadores. Os que estão chegando na Libertadores são os brasileiros também. Né? Então quando você chega ali com a elite do futebol brasileiro. E ganhar um Brasileirão nem se fala. Exatamente. Mais uma coisa a se comentar. Futebol se arruma de trás pra frente. Tá aí mais um pra comprovar isso, que é um dos melhores técnicos do Brasil, chamado Cuca. Ele é bom mesmo. Arrumou o time de trás pra frente. Time bagunçado, gente. Você arruma de trás pra frente. Primeiro, você não toma gol. Se você não tomar gol, tendo um cara como o Hulk, tendo um cara como o Scarpa, tendo um cara como o Arana, tendo a qualidade dos jogadores que o Atlético tem pontuais, 1, 2, 3 chances de gol você vai criar no jogo. E se das 3, você tiver 33% de aproveitamento, fizer 1, você ganhou o jogo de 1-0, meu amigo. O Muricy Ramalho foi tricampeão do Brasil pelo São Paulo assim. Pega a campanha do São Paulo do Muricy. Teve um ano, Edu, um dos 3 anos que o São Paulo ganhou, que o São Paulo fez mais de 2 gols, 2 ou mais de diferença em 3 jogos.
3 jogos, só ganhava de 1-0, 2-1, 1-0, 2-1, 1-0, 2-1. Tricampeão do Brasil. Futebol se arruma de trás pra frente. Primeiro você não toma gol, você já garantiu um pontinho. Se você não tomar gol, você já garantiu um ponto. E se você acertar um só, você ganhou o jogo, cara. É o Cuca fazendo simples, fazendo fácil. Tem uma frase que eu não sei de quem é, mas que eu concordo pra caramba. Ataque bom ganha jogo, defesa boa ganha campeonato. Opa, total. Eu não sei quem falou essa frase não, mas essa frase, ela é espetacular. E pra finalizar no que diz respeito ao Atlético. Quando o Atlético tava tomando porrada de todo mundo, eu tava aqui dizendo, a coisa não tá tão ruim assim. Eu tava aqui passando pano. Exatamente, que é isso, né? Quando a gente fala é passar pano. O time não é tão ruim assim. A gestão não é ruim do jeito que querem fazer. O Atlético não é o que estão falando. Tá largado, ninguém tá aí, ninguém cuida, ninguém isso, ninguém aquilo. Não é essa a realidade do Atlético. Ninguém chega a 2 finais de campeonatos importantes como o Atlético chegou à toa. Ninguém ganha os títulos que o Atlético ganhou nos últimos anos à toa. O Atlético há 5 anos seguidos ganha o campeonato estadual e está na 6ª final. O Atlético nos últimos anos ganhou um campeonato brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, chegou a uma final de Libertadores e chegou a outra final de Copa do Brasil e outro campeonato brasileiro ficou brigando na cabeça. Foi terceiro em 2. Então, quem tá nessa conjuntura não tá com tudo errado. E quando eu dizia isso, há pouquíssimo tempo atrás, que um monte de gente que gosta de fazer média e jogar pra galera, adora comentar de acordo com Twitter, com Instagram, pra ganhar elogio em Twitter e Instagram, quando eu falava isso, tá passando pano. Então, repito, tá aí, não tá tão ruim quanto se dizia, né? Mas também vou dizer um pouco mais. Também tá longe de estar pronto. Longe. O Atlético hoje tem um grande técnico e que acho que pode ser o diferencial do Atlético para a temporada. Tem ali 4, 5 jogadores de um patamar elevado, que é o que eu entendo quando o Atlético falava em ter 4 Hulks, é ter 4 jogadores de um patamar de cima, como hoje tem um goleiro do patamar de cima, como hoje tem um Arana do patamar de cima, como hoje tem o Scarpa do patamar de cima, como hoje tem o Hulk do patamar de cima, e como contratou, não acho que joga o mesmo tanto desses outros, mas contratou o atual artilheiro da Copa Libertadores. Então são jogadores de um patamar elevado no futebol brasileiro. Mas ainda falta mais. Que o Atlético será competitivo, eu não tenho dúvida nenhuma. Que o Atlético vai brigar e vai chegar em alguma coisa, vai brigar por um título da Copa do Brasil, vai brigar por um título da Sul-Americana, se focar no Campeonato Brasileiro, vai brigar ali entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro, não tem dúvida nenhuma disso. Agora, talvez falte o que faltou no ano passado para ganhar, um pouco mais. O problema é que para ter um pouco mais no futebol brasileiro não é simples. Porque o Flamengo, para ter um pouco mais e ter Bruno Henrique, ter Cebolinha no banco, ter Pedro, que tá até machucado, mas é fora de série, para ter esse tanto de cara, tem um orçamento lá de 1,2 bilhão por ano. Um pouco mais no futebol brasileiro custa muito mais. Exatamente. Então não tô aqui dizendo também que porque o Atlético tá na final do Mineiro, que é o melhor time do planeta, que tá tudo resolvido, que vai ganhar tudo. Não vai também não. Vai brigar em bom nível. Vai brigar em bom nível, em bom patamar. Pode ter uma conjuntura e ganhar? Pode. Mas não é nem o pior do mundo, como meia dúzia quiseram fazer crer há alguns dias atrás, mas também não é o melhor time do planeta, o melhor time do Brasil. Vai brigar ali na média dos que estão na parte de cima. E é esse o lugar, gente. É uma coisa que eu sempre falo aqui. Com o orçamento do Atlético. Campeonato estadual dá sinais. O Atlético teve dificuldade no estadual com o sub-20. Com o profissional ele passou o carro. Tá dando sinais, olha, o time tá redondinho. Agora você vai disputar campeonatos contra equipes de nível superior ou igual, então você precisa melhorar um pouquinho. O Cruzeiro, olha os sinais que o campeonato estadual deu ao Cruzeiro. 43% de aproveitamento. Então o sinal do Cruzeiro é o contrário. Olha, você vai ter que melhorar muito porque a partir de agora os campeonatos, eles vão te exigir muito mais. Então respeitem os sinais que o estadual deixa. Daqui a pouquinho vamos falar também sobre o caso do Cruzeiro e para fechar, para mim, o grande reforço do Atlético na temporada chama-se Cuca. Sabe muito de bola, entende muito do Atlético,
faz um futebol simples, não tem aquelas doideiras que nós vimos no Atlético aí nos últimos tempos de... como é que chama aquele lá que foi pro Internacional, gente? Cudê. Cudê. Né? Aquelas maluquices de Cudê. Nossa, Deus do céu. Você falou um negócio que o Cuca sabe muito de Atlético. Isso é fundamental. E de futebol. Ah, não, isso é indiscutível. Ó, pega a carreira do Cuca aí. Pega o Cuca desde 2006. Pra montar time, João. Quantos times ele montou? Goiás. Pegou um Goiás que estava destruído, quase caído, salvou. Pegou um São Paulo que montou e depois foi campeão da Libertadores. Pegou um Botafogo que tirou do fundo do poço. Pegou um Fluminense. Pegou o Atlético. O Cuca pega o Atlético começando perdendo 6 jogos. O Atlético de 2011 estava sendo rebaixado. E arrumou a casa. Então, o próprio Cruzeiro foi vice-campeão do Brasil com o Cruzeiro. Aquele Fluminense. Só perdeu aquele campeonato com o Cruzeiro porque não tinha o Mineirão pra jogar. O de Sete Lagoas. Exatamente. 2010. Foi vice-campeão brasileiro. Aquele time foi o Cuca que fez. Perdeu o campeonato na última rodada. Exatamente. Então, assim, um baita de um treinador, gente. Tem um histórico aí. Se você pegar os últimos 20 anos do Cuca... Nossa. O Cuca fez 12, 13 grandes trabalhos.